Oi, gente. Aqui é a professora Loredana Moura e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do elemento carbono e iniciar o estudo das cadeias com as cadeias carbônicas abertas. Vamos lá. Na aula passada nós vimos esse quadro e aqui um resumo de tudo, né? O carbono pode fazer ligações simples, duplas ou triplas. Toda primeira ligação é do tipo sigma, a segunda e a terceira são pi. Por isso, o carbono que só faz ligação simples tem hibridização sp3, o que faz uma dupla é sp2 e o que faz duas duplas ou uma tripla é sp. Os ângulos adjacentes são para o carbono sp3 de 109 graus e 28 minutos, com geometria tetraédrica, para o carbono sp2 de 120 graus, com geometria trigonal, e para o carbono sp tem um ângulo de 180 graus, ou seja, meia volta, a geometria linear, certo? Aí, dando continuidade, a gente vai estudar agora os elementos que compõem a química orgânica, que fazem parte da química orgânica, que são estudados junto com o carbono. A gente tem aqui o CHOMPS, né? Na época que eu estudei, eu decorei nesse formato e nunca esqueci. Mas de um por um, tem o C, que é o carbono, sempre faz 4 ligações. O H vai ser o principal apoio do carbono para completar as ligações do carbono. Cada H faz uma ligação, então cada ligação faltando vai ser um H que vai ter na sua cadeia. Além dele, tem o oxigênio com 2 ligações, o N com 3. São os elementos mais comuns. Além desses 4 elementos, ainda tem o P, que é o fósforo, com 3 ligações, também da mesma família do N, nitrogênio. O S fazendo 2 ligações, sendo da mesma família do oxigênio. E o X, ele vai representar os elementos da família 17 da tabela periódica, que são os halogênios. E todos esses elementos fazem apenas uma ligação. São eles o flúor, o cloro, o bromo e o iodo. Ou no símbolo F, Cl, Br ou I. Tá? Esses vão aparecer menos, por enquanto a gente vai trabalhar com C e com H. Tá? Mais para frente é que eles vão aparecendo. O carbono, então, como a gente sabe, faz 4 ligações. A cadeia carbônica pode acontecer e a gente vai colocando primeiro carbonos, depois oxigênio e nitrogênio que apareceu, ou algum outro organógeno que não o H. O H vai ser aquele elemento que vai terminar a montagem da cadeia, completando todas as ligações de todos os elementos que tiverem incompletos, ok? Aí, as ligações elas podem ser simples, duplas ou triplas, tanto para o carbono quanto para os outros elementos. Por exemplo, o oxigênio faz 2 ligações, pode ser 2 simples ou uma dupla. O nitrogênio faz 3 ligações, pode ser uma dupla e uma simples, pode ser uma tripla, pode ser 3 simples, tanto faz, tá? Aí, as ligações na cadeia, elas podem vir de forma visível. Nesse caso, eu estou falando especialmente do H. Olha aqui. Aqui todos os hidrogênios estão à mostra, certo? Mas o que pode acontecer? Eu posso colocar num formato sintetizado, botar esses Hs com essas ligações de forma oculta, assim, ó. Aquele primeiro C e o último tem 3 Hs, aí em cada ponta tem um CH3, e os 3 carbonos do meio, cada um tem 2 Hs, aí fica CH2, CH2, CH2. As duas cadeias aqui, no caso, são a mesma, são iguais, porém escritas de formas diferentes. E aí, para simplificar, a gente pode usar essa de baixo, que é bem mais simples. Lembrando, o H não está no meio da cadeia, ele está para cima, para baixo e para os lados, mas de forma sintética, a gente bota nesse formato que está aí na cadeia de baixo, tá certo? Aí a gente chega no estudo das estruturas de linhas. Olha para essa cadeia. No lugar de mostrar os Hs e os carbonos, a gente pode desenhar em outro formato, simplesmente um quadrado. E aí essa estrutura de linhas, você vai entendê-la da seguinte forma. Todo vértice vazio, ou seja, encontro de 2 lados que tiver sem nada, e toda ponta vazia vai ser um carbono. E aí você tem que saber que aquele carbono tem que fazer 4 ligações, o que estiver faltando para 4 é H, tá? Então aqui tu tem um carbono bem aqui, outro aqui,
outro bem aqui e outro aqui embaixo, 4 carbonos, as duas figuras representam a mesma estrutura. Vendo outro exemplo, ó, esse aqui são 4 carbonos, eu posso desenhar de dois formatos aqui, só para exemplificar. Olha esse daqui, os dois carbonos da ponta aparecem, porém os dois do meio não aparecem, só que eu sei que tem um aqui nessa ponta, outro aqui nessa ponta. A mesma cadeia ainda pode vir com todos os carbonos em formato de linha, então, na ponta tem um carbono, aqui tem outro, aqui em cima tem outro e na outra ponta o quarto carbono. Então, essas três estruturas de baixo representam a mesma cadeia, tá certo? Esse se chama estrutura de linhas, elas podem aparecer ou pode aparecer no formato com carbonos, tá? Fazer um exercício. Aqui, ó, só uma dica. Se cada H faz uma ligação só, toda ligação do H é uma ligação sigma. Lembre-se disso. Então, vamos contar o número de ligações sigma e pi que essa cadeia tem? Vamos contar primeiro os Hs. Tem 3 numa ponta, 3 na outra e 4 no meio. 3 mais 3, 6, mais 4, 10 hidrogênios. Quer dizer que tem 10 ligações sigma, 12 hidrogênios. E tem 5 ligações entre carbonos. Professora, mas tem aquelas duas duplas ali, certo? Só que você está contando só a sigma. Então, cada ligação tem uma sigma, no total 5. Então, as 10 do H com as 5 entre carbonos, você tem 15 ligações do tipo sigma. E as pi, só nas duplas. Cada dupla tem uma sigma e uma pi. Então, eu conto as pi, são duas, e pronto, questão feita. Só para totalizar o número de ligações aí do tipo sigma e pi, ok? Aí eu chego aqui na parte de classificação do carbono. Gente, é bem simples, tá? O carbono, ele é primário quando ele está ligado a um outro carbono, ou a nenhum. Aí, quando tem dois carbonos ligados nele diretamente, ele é secundário. Quando tem 3 carbonos ligados nele, ele é terciário. E que quando tem 4 carbonos ligados nele, ele é quaternário. Você vai fazer essa classificação pelo número de carbonos que tem ligado a outros carbonos. Mas calma, a gente vai fazer um exercício, vai ficar bem mais claro. Vamos continuar. As cadeias carbônicas, elas podem ser abertas ou fechadas. Hoje a gente vai estudar as cadeias abertas. Então vamos ver aqui, ó. Cadeia aberta não forma ciclo e a cadeia fechada fecha um ciclo. Olha o exemplo. Essa daqui, ó, tem pontas, é aberta. Essa daqui forma um ciclo, no caso um quadrado, é uma cadeia fechada, ok? Bem fácil. Aí, as cadeias abertas podem ter, além dessa denominação de serem abertas, mais 3 classificações, que serão da seguinte forma. Ou vão ser normais ou ramificadas, aí é de acordo com os carbonos na sequência ou fora da sequência, e aí uma dica, na cadeia normal, todos os carbonos vão ser primários e secundários. Você sempre vai ter os carbonos em reta, tá? Não vai ter nenhum carbono sobrando para cima ou para baixo dessa estrutura de carbonos. E a ramificada vai ter esses carbonos sobrando, então é nela que aparecem os carbonos terciários e quaternários. Além disso, a saturação das cadeias, insaturação no caso. Saturação é a cadeia que só tem ligação simples entre carbonos e a insaturada vai ter dupla ou tripla no meio dos carbonos, ok? Além delas, tem a homogênea e heterogênea, onde a heterogênea vai ter uma sequência de carbonos sem outros átomos, ou seja, só tem carbono, 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 carbono na cadeia. Já na heterogênea, aparece um átomo diferente de carbono. No geral, é o oxigênio ou o nitrogênio. Esse elemento é chamado de heteroátomo, é um átomo diferente no meio dos carbonos, ok? Sempre lembre, essas classificações são relativas a cadeia carbônica, então tem que estar no meio dos carbonos, tudo bem? Vamos classificar a cadeia normal e ramificada. Ó, cadeia normal só tem carbono em sequência e a ramificada, alguém fugindo da sequência. Aqui, ó, essa primeira é normal, só carbono em sequência, 4 carbonos. Essa daqui, ó, 5 carbonos em sequência. Ou essa daqui tem um carbono para baixo, mas
sempre pense da seguinte forma: se eu quiser colocar ele continuando a cadeia, ou seja, na linha, eu posso, porque está ligado no carbono da ponta. Então, pega numa ponta, pega numa outra, estica, dá uma reta, ela é cadeia normal, ok? Essa daqui também tem uma ligação dupla, mas não tem problema. A gente está vendo a posição dos carbonos. Todos em linha, a cadeia é normal. Já essa daqui não, ó. Tem um carbono sobrando para cima, além da linha, ramificada. Essa aqui também sobrando para baixo, ramificada. E essa última aqui tem os carbonos na linha. Ali tem uma ligação tripla, mas tem uma ponta para cima que está sobrando, é uma ramificação. Então, é uma cadeia ramificada. Saturada e insaturada é pelas ligações. Tem dupla e tripla. Entre carbonos é insaturada. Então, essa daqui, tudo simples, saturada. Essa aqui, tudo simples entre carbonos. Tem uma dupla, mas é entre C e O. Não conta, ela também é saturada. Já essa daqui, uma dupla entre carbonos, insaturada. Essa aqui, uma tripla entre carbonos, insaturada. Ok? E, finalmente, homogênea e heterogênea, que são aqueles átomos diferentes que podem aparecer no meio dos carbonos. Então, aqui só tem carbono, homogênea. Aqui só tem carbono na sequência. Tem oxigênio, mas eles estão na ponta, eles não estão no meio dos carbonos. Então, essa daqui também é homogênea. E essa aqui de baixo, só carbono também, homogênea. Já essa daqui tem um O no meio dos carbonos, heterogênea. Essa daqui tem um N no meio dos carbonos, também é heterogênea. E por último, essa daqui, em linhas, o oxigênio vai vir escrito, vai dar para você ver onde é que ele está, porque é óbvio que se for botar tudo em linhas, o oxigênio iria sumir no meio dos carbonos. Então, ele aparece direitinho e está aí, é uma cadeia heterogênea, porque o O está no meio dos carbonos, ok? Para concluir, vamos fazer dois exemplos de classificação de cadeias. Esse primeiro é aberta ou fechada. Aberta, né? É normal ou ramificada. Tem carbono ali para baixo sobrando. Tem um carbono terciário ali, o segundo, tá vendo? Ramificada. É saturada porque só tem ligação simples entre carbonos. Essa dupla que tem está entre carbono e O, então não conta como insaturação. E é homogênea porque os oxigênios que aparecem não estão entre carbonos, não estão no meio dos carbonos, estão na ponta, então não deixa a cadeia heterogênea. Já essa daqui, ela é aberta também. A ramificação aparece ali no penúltimo carbono, é ramificada, tem um carbono para baixo, sobrando. Saturada ou insaturada, tem uma dupla entre os dois últimos carbonos, tá vendo? Por isso ela é insaturada. E, finalmente, homogênea ou heterogênea. Se você olhar o segundo elemento que tem na cadeia, é um nitrogênio, é um N. Esse N deixa a cadeia heterogênea, ok? Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula. Qualquer coisa, falem comigo, me perguntem. Beijinhos e tchau, tchau.